Na hora de revisar um texto, a gente precisa decidir o que é mais importante e o que pode ser deixado para depois. Com isso em mente, eu criei o que eu chamo de pirâmide da revisão, que é um modelo parecido com a pirâmide de Maslow, das necessidades básicas da humanidade. Essa minha pirâmide, ela começa na base com o elemento que eu acho que é mais importante de ser cuidado e termina lá no topo com a última coisa que nós devemos buscar quando estamos criando. Então, o primeiro elemento é a clareza, porque independente do tipo de texto que a gente escreve, independente se é ficção ou não, independente se é voltado para um público específico ou se tem um gênero determinado, a clareza é fundamental. A gente tem que conseguir passar a nossa mensagem, a gente tem que conseguir transmitir o que está acontecendo em termos de cenas e eventos, e a gente tem que conseguir orientar o leitor para compreender de onde nós estamos indo e para onde nós estamos avançando. Depois que a gente garantiu que nosso texto está claro, cabe pensar se o nosso texto está coerente. Beleza, eu entendi o que está acontecendo. Agora, isso que está acontecendo é possível dentro do universo dessa história que está sendo contada? Essa pergunta nos aponta para a questão da verossimilhança, ou seja, a probabilidade dos eventos de uma história serem reais dentro do universo dessa história. Gosto muito do exemplo de histórias de fantasia. A gente não precisa duvidar do fato de o super-homem poder voar, por exemplo, porque no universo no qual ele participa, kryptonianos podem voar. E isso é uma regra que passa a estabelecer todo o resto das histórias do super-homem. Quando eu tenho uma história, um texto claro e coerente, eu posso avançar para a criatividade. O que pode ser acrescentado nessa história que é diferente, que é original, que ainda não foi pensado ou que ainda não tinha sido trabalhado? Esse é o ponto da criatividade. É o ponto de escapar do lugar comum. Mas só nos cabe escapar do lugar comum quando a gente conseguiu passar a barreira da clareza e a barreira da coerência. O quarto elemento da pirâmide da revisão é a coesão. É o texto estar redondo, ou seja, ter unidade, ter garantido que nada do que está ali está sobrando, ou seja, todas as cenas concorrem para o mesmo final e não tem nada faltando, ou seja, eu tenho todos os elementos que eu preciso para entender a história. Depois que a gente tem a clareza, a coerência, a criatividade e a coesão controladas ou minimamente colocadas em jogo, aí sim, finalmente, eu acho que começa a chegar o momento de se preocupar com a correção gramatical. E claro, muito do básico da correção gramatical já apareceu antes, porque a gente precisa de um mínimo de clareza linguística para passar as mensagens que a gente deseja e para contar a história que a gente quer. Mas às vezes errar uma conjugação, botar uma palavra mal escrita, isso não é tão importante no início se não perturba a mensagem que está sendo passada. Mas depois que a gente tem já a clareza, coerência, criatividade e coesão, a gente pode olhar para a correção gramatical com mais cuidado. E falando em cuidado, o sexto elemento da pirâmide da revisão é o cuidado estético-linguístico, ou seja, é a organização do texto de modo a ganhar ritmo, a ter um fluxo de leitura desejável, a ser mais lento quando a gente quer que ele seja mais lento. Esse efeito do cuidado estético-linguístico é a cereja do bolo da escrita, porque ela demanda um nível de habilidade e cuidado que vai além do contar uma boa história. Ela já entra na questão do como transformar uma história ou um texto em algo bonito. Ela tem a ver com a terceira função dos textos, que é inspirar, ou seja, produzir reações emocionais e estéticas
a partir da maneira como o texto é escrito. Desnecessário dizer que poemas costumam ter um grande cuidado estético-linguístico, muitas vezes até em detrimento dos demais elementos dessa pirâmide. E isso está ok porque esse é o objetivo desses poemas. O que acontece com as histórias é que normalmente outras questões ganham prevalência sobre o cuidado estético-linguístico. E nós devemos, como todos os elementos que a gente tem visto durante o curso, ponderar qual é a melhor forma de harmonizar a nossa história com a maneira como ela é contada.